Hoje, na oração sacerdotal de Nosso Senhor, nós, na conclusão dessa oração, vemos a intercessão de Jesus, não apenas pelos apóstolos e pelos seus discípulos, mas por nós, que iríamos crer nele. Ele diz: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Portanto, ele está falando de nós todos. Mas ele diz: mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. É importante que aqui Nosso Senhor salienta a fé. E ele diz em seguida: oro para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Nosso Senhor não está falando de qualquer unidade. Ele está falando de uma unidade muito concreta. A unidade da fé. Ele está orando pelos que crerão em seu nome, pela pregação apostólica, para que estes sejam um. Um, assim como ele e o Pai são um. Para quê? Para que o mundo creia, para que o mundo possa chegar à fé, à unidade da fé. Por que isso é importante? Porque hoje em dia se fala de unidade sem critério. Então parece que nós temos que construir unidade, porque a unidade é como se fosse um bem em si mesmo. Mas não é uma verdadeira unidade aquela que acontece fora da verdade e fora da bondade. O Salmo 2 começa dizendo: por que os povos agitados se revoltam? Por que tramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Senhor e contra o seu Cristo. Ou seja, existe uma unidade, entre aspas, contra Cristo, contra a fé. Nós lemos no Santo Evangelho que no dia em que Nosso Senhor morreu, Herodes e Pilatos reataram a amizade. Ou seja, dois homens iníquos foram novamente unidos para matar Nosso Senhor. Contra Deus e contra o seu Cristo. Nosso Senhor diz, quando o acusam de expulsar Belzebu, pelo poder do príncipe dos demônios, Nosso Senhor diz: se até Satanás for dividido contra Satanás, o seu reino será destruído, porque não há casa que fique em pé dividida. Portanto, existe uma certa unidade até entre os demônios, quanto mais entre os servos dele. Ou seja, aqueles que, ao invés de promoverem a fé, perseguem a fé. Ao invés de pregarem a fé, pregam ideologias. Ao invés de ensinarem a verdade, pervertem o caminho dos inocentes. Existe o conluio, existe o conchavo,
existe o conciliábulo, existe a conspiração. Existem muitos tipos de unidade, entre aspas, que não tem nada a ver com o Evangelho. A unidade do Evangelho é a unidade da fé, é a unidade verdadeira. Não é a unidade da conveniência, daqueles que dizem, você é do meu partido, a gente se combina bem, então nós estamos juntos, e quem não concordar com a gente, logo está fora, é porque é contra a unidade. Não, não, não. Não existe unidade quando o princípio do qual ela parte já é o partidarismo. Já é o favorecimento de uns sobre outros. Já é a tirania. Já é a imposição da vontade de uns sobre outros. Isso não é unidade. O nome disso é conluio. A unidade acontece com base na fé. Com Jesus e o Pai são um só. Continua o nosso Senhor. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Ou seja, o que Jesus está chamando de unidade não é a mera concórdia entre as pessoas, mas é aquilo que nós chamamos da metafísica de reductio ad unum. Ou seja, é a recapitulação de tudo nele, na unidade com Deus Pai. Ou seja, é na medida em que todos nos unimos a Cristo pela fé e reforçamos essa unidade da fé pelo fogo da caridade, que nós somos unos com Ele e, portanto, com o Pai que nele está. Por isso ele diz, Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Jesus está dizendo, para que eles contemplem a minha glória. Ele pede ao Pai que nós estejamos com Ele onde Ele estiver. São Paulo diz aos Colossenses que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Para quê? Para contemplar a sua glória, para chegarmos à contemplação destas relações eternas entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo que transcendem o tempo e que são o conteúdo da eternidade. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais. Impressionante isso. No tempo da encarnação, eu lhes dei a conhecer o seu nome, mas no tempo da igreja, pelo Espírito Santo, eu o darei a conhecer ainda mais. E de fato é assim. Cristo continua difundindo a verdade sobre o Pai, Ele e o Espírito Santo, através da doutrina da igreja até o final dos tempos, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles, porque é isso, a fé vem pelo ouvir, mas a fé produz o amor. Então este amor com o qual o Pai o ama, pela fé começa a ser produzido em nós, de tal modo que o Senhor mesmo permanece em nós, está em nós pelo amor. Portanto, ele está falando da unidade gerada pela vida espiritual.
E essa unidade que nós vemos entre os santos. Não entre os teólogos sempre. Os teólogos discutem, um pensa uma coisa, o outro pensa outra. E eles se desmentem, é uma briga infinita. Mas entre os santos nós vemos uma unidade comovente, que é a unidade da fé e da caridade. Que coerência tão absurda existe entre eles. Porque todos penetram na vida de Deus em Cristo e difundem-na através da sua existência. Quanta unidade mentirosa, queridos irmãos. Quanta unidade carnal. Quanta unidade interesseira. Quanta unidade de conveniência. Quanta unidade partidária. Quanta unidade que divide, que oprime. Quanta unidade satânica existe no mundo de hoje. Peçamos ao Senhor que nós possamos descobrir a verdadeira unidade que está nele e apenas nele, e não na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas apenas em Deus.